Oi, Cristina. Oiê! Olá, tudo bem, camarada? Como vai? Vou bem, e você? Bem, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, super A obrigada ult- pelo convite. Boa noite para todo a- mundo também que está aí com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Você sabe que a última vez que eu vi você você estava um pouco diferente, bem bonita, Um bem pouquinho. poderosa. É, A gente vai falar disso aqui daqui a pouco. É bom ver você pelo vídeo. Espero que você esteja bem, que a igualmente. Alice, que a Bela, que seu marido, que todo mundo esteja bem. Todos bem, todos muito Que bem. Não bom, podemos que reclamar de bom, nada. que bom, que bom. Bom, o pessoal deve ter. Todo mundo que segue a Forbes toca o conteúdo da Forbes, seja na edição impressa, seja na edição digital. Então, muita gente já viu você e a gente está fazendo uma série de lives aqui na Forbes para conversar com pessoas inspiradoras. E desde que a gente decidiu fazer isso, eu falei para o pessoal da equipe: eu quero ter a Cristina conversando com a gente. Ela acabou de sair na capa, muita gente já leu um pouco sobre a história dela, mas eu acho que nesses momentos que a gente tem passado de incertezas e dúvidas, é muito legal trazer uma mensagem de histórias inspiradoras como a sua. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também e contar um pouquinho mais para vocês. Antes da gente começar, me diz como é que foi a experiência da capa, Cristina. A gente ainda não conseguiu falar desde então. Você logo na sequência saiu de licença maternidade. Acho que 4 dias separaram você da fotografia para o nascimento da sua Três segunda dias. filha. É, 3 dias. Você estava literalmente ali indo para a maternidade, né? foi realmente, foi engraçado que quando a gente fechou a pauta, né, quando a gente falou, não, vamos fazer, eu acho que foi uma quinta-feira, uma sexta-feira, eu falei, gente, esse negócio tem que ser amanhã, então a gente acabou marcando para o sábado de manhã, porque a bebê podia chegar a qualquer momento, né, eu estava realmente de 40 semanas já, cada dia ele fazia diferença, então a gente tinha que ser muito rápido, eu ainda brinquei, falei assim, olha, não dá para esperar até segunda-feira, e de fato não deu, porque na terça ela já nasceu. Então, realmente teve que ser muito, se vira nos 30 ali, mas no final deu certo. Eu acho que foi uma produção diferente, né? Eu já fiz, enfim, algumas fotos, eu acabo, né, por causa do Nubank, a gente acaba tendo a oportunidade de conversar com diversos veículos, mas tem que dizer que essa foi especial, porque desde, né, eu brinco que o vestido que eu usei foi o único que me servia ainda, que, né, com muita sorte ele conseguiu entrar. O sapato, então, foi um terror, assim, era um sapato que eu já tinha comprado um tamanho maior para usar na gravidez, porque o pé da gente realmente ficou bastante inchado, e nem ele não estava servindo mais, né? Então foi um esforço ali, eu fiquei com o pé no gelo mais de uma hora e meia antes para conseguir entrar no sapato Nossa, para poder fazer a foto. as Foi pessoas não bem. sabem o que que a gente passa, né? A gente vê Não, o resultado final, uma capa icônica, talvez tenha não. sido uma das nossas capas mais comentadas e divulgadas. O É, buzz em torno dela foi muito grande. Muito obrigado por ter participado conosco nesse momento tão não, especial. foi um E, prazer. e assim, eu acho que é emblemática, sim, porque tem muita gente que acha que são tarefas excludentes, né? A mãe não pode ser empresária, a empresária não pode ser mãe, e você mostrou aqui de forma factual que sim, é possível. Há 3 dias do nascimento da sua filha, você bateu essa foto e foi capa icônica. Ah, Muito legal, muito feliz de ter você participando dessa capa e dessa conversa. Vou falar um pouquinho da sua bio. Eu não sei quantas pessoas leram que você é uma pessoa. Você nasceu no interior de São Paulo, né? Você é de Ribeirão Preto, Caipira toda a vida. terra muito querida, terra muito forte. Eu conheço pessoas incríveis de lá. Mas você foi muito pequena para o Rio de Janeiro, né? Eu fui criada lá, né? Na verdade, eu nunca morei em Ribeirão Preto, eu só nasci em Ribeirão Preto. Minha família é de Se lá. considera então carioca. Não, me considero paulista, calma. Mas eu fui criada no Rio, de fato. Meus pais ainda moram no Rio de Janeiro. Mas hoje em dia eu estou há mais tempo em São Paulo, né, do que eu morei no Rio de Janeiro. Eu vim para São Paulo, eu tinha acabado de fazer 17 anos quando entrei na faculdade e nunca mais voltei, né? Então eu estou de fato há bem mais tempo aqui do que eu tive lá. Bom, então você foi para o Rio. Você, em algum momento, chegou a cursar jornalismo, né? Você estava muito próximo do nosso core business.
É. E, e você teve um estalo e resolveu largar o jornalismo e fazer engenharia industrial. Como é que foi esse shift? Eu acho que o que aconteceu foi, eu sempre quis ser jornalista, né? Aquele sonho, assim, de ser correspondente internacional, né? Eu sempre escrevi muito, sempre gostei de escrever, já publiquei algumas coisas, né, na vida, e realmente era o que eu queria fazer. Mas quando eu estava na época do vestibular, eu entrei, né, em jornalismo, eu cheguei a me matricular, eu não cheguei a cursar, eu me matriculei, eu tranquei, mas a conclusão que eu cheguei é que se eu tivesse uma formação de jornalismo, eu realmente, né, ia poder seguir essa carreira, mas era meio que isso que eu ia ter que fazer, mas que eu sempre poderia escrever mesmo sem ser jornalista, né? Então eu acabei optando por uma formação aí um pouco mais ampla, né? Um pouco mais que me desse uma base um pouco mais abrangente, né? E que eu pudesse fazer realmente coisas diferentes. Eu brinco que engenheiro pode fazer de tudo, só não pode advogar e clinicar. O resto, né? A gente dá pitaco, a gente se vira, faz de tudo um pouco, inclusive escrever, né? E no final deu certo, não posso reclamar. Você ainda escreve? Você tem a veia literária ainda, essa vontade de fazer pauta, de produzir conteúdo? Eu tenho muita, inclusive eu tenho uma história para contar da quarentena, né? Muito engraçado. Que a minha bebê nasceu, ela é uma fofa, ela é uma bebê super tranquila, super boazinha. E eu, né, de licença maternidade, em casa com ela, e ela, aquela coisa de recém-nascido, dormindo quase o tempo todo. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer aqui, né? E eu falei, bom, vou produzir conteúdo, que é um negócio que eu adoro, faço pouco, né, por causa do ritmo de Nubank, das outras coisas que eu tenho. Eu estou em dois conselhos também, então nunca dá tempo. Eu falei, nossa, é agora. Aí comecei a produzir conteúdo no Instagram e tal. E aí veio a coisa toda do coronavírus e da quarentena, né? Que acabou tomando esse tempo livre que eu tinha. Agora estou participando, né, de algumas reuniões do próprio Nubank, né? Para a gente direcionar aqui as ações que a gente está tomando nesse momento, né? E aí eu tive que parar, mas eu tinha começado até a escrever um livro. Já estava com todo o outline do livro pronto, já estava contatando algumas editoras, né, para entender onde que seria a melhor casa para o meu projeto. É engraçado, né? E aí tive que Ah, colocar mas uma ele vai pausa nisso. vir. Travou. Estamos de volta. Você Sim, está no com seu certeza. 4G ou você está no seu Em algum momento Wi-Fi? vem. Você está no seu 4G ou Eu você estou no está no meu Wi-Fi? Wi-Fi, mas eu tô no Wi-Fi, mas eu tenho o backup do 4G se o Wi-Fi cair. Então vamos ver. Ok, ok, ok. Você sabe que é curioso você me falar que você foi cursar engenharia, porque a maioria dos C-levels que eu vejo em cargos de muita relevância tem uma enorme parcela desse público formada por engenheiros, né? As empresas priorizam, eu acho que o racional do engenheiro, a forma analítica e muito ali números, pode parecer incomum, mas é o contrário. Tem muitos engenheiros em cargos de liderança nas empresas, né? Você acha que foi um acerto? Hoje que você já consegue olhar um pouquinho para trás desde a fundação do Nubank, você escolheu uma profissão que te ajudou a chegar onde você chegou? Eu acho que foi sim. Eu sou muito grata a ter feito essa escolha, porque eu acho que a vida é uma série de escolhas sucessivas, né? Essa escolha, ela me levou à minha próxima escolha, que foi quando eu comecei a minha carreira em consultoria, que também foi uma grande escola, eu aprendi muito. E aí, minha próxima escolha foi fazer o MBA nos Estados Unidos, que também foi incrível para mim, me abriu muitas portas. Dali foi a escolha da minha próxima posição como executiva, quando eu fiz a transição para ser uma executiva mesmo, né? Para tocar um negócio. Então, eu acho que, claro que é uma escolha lá do começo, mas que me deu uma base muito sólida, né? Como você falou, de pensamento analítico, né? De visão sistêmica e tal, e que me abriu muita porta saindo da faculdade, né? Para ter um começo de carreira já bastante acelerado, de bastante aprendizado. Então, acho que foi uma escolha certa. Antes da gente chegar e começar a falar do Nubank, que a gente vai falar bastante dele e do momento que as fintechs estão vivendo, por favor, quem estiver me ligando, não me ligue, eu estou no meio de uma live. Acontece, acontece. Acontece. E você passou por consultorias e depois você entrou no mercado financeiro. Você foi para dentro dos bancos, né? Isso foi uma Foi. questão de era o emprego que estava disponível ou muito antes mesmo de você chegar a cofundar o Nubank, você já tinha uma afinidade com o mercado financeiro? Foi uma questão de vaga, disponibilidade que buscou uma pessoa com a tua capacitação ou você falou, não, eu quero ir para dentro do mercado financeiro, para dentro de um banco?
Eu acho que é sempre uma combinação de fatores, né? Eu acho que o que ajudou, quando eu era consultora, eu trabalhei bastante, né, como consultora para algumas instituições financeiras, então isso estava no meu currículo, na minha experiência. E aí, quando eu quis fazer essa transição para a vida executiva, era um fit natural, né? Como eu já tinha essa experiência como consultora, já era uma indústria que eu entendia, onde eu tinha até alguns relacionamentos já, né, alguns contatos profissionais. Então, isso me facilitou fazer essa transição para a vida executiva. Não é algo que, nossa, eu sempre amei necessariamente, mas é algo que eu gostava, sem dúvida, e que já tinha ali um caminho onde eu podia facilitar, porque essa transição de consultora para executiva, às vezes as pessoas que não são da área não entendem, mas ela é uma transição difícil, sabe? Quando a gente vai para a linha de frente, né, para uma posição de negócio, as pessoas sempre se perguntam, né, se você não é uma pessoa muito conceitual, que só quer ficar ali dando pitaco, que não sabe executar, né? Então, de fato, a indústria financeira foi isso. Foi, eu acho que uma grande porta de entrada para a vida executiva. E claro que no final as coisas deram certo, né? Porque o tempo que eu passei no mercado financeiro, né, dentro aí de um dos grandes bancos, me possibilitou aprender muito como isso tudo funciona e muito o que não fazer, né, pessoal? Eu estava lendo, pessoal, os nossos universitários lá da redação me ajudam com uma cola, e eu vi que tem uma passagem aqui muito interessante e eu tenho tentado tirar nessas nossas conversas alguns insights que sirvam de motivação e inspiração para as pessoas que estão com a gente agora. E eu fiquei bastante impressionado que você tem uma aspas aqui que diz que você pediu demissão do banco justamente no dia que você tinha recebido o maior bônus da sua vida. Você tinha entrado Foi isso numa mesmo. área que dava resultados negativos ano após ano, quer dizer, você já entrou pegando uma bucha pela frente, você deu um turnaround ali, você estava fazendo uma gestão bastante eficaz, e eu acho que se isso se traduz de forma muito clara com o bônus que você teve, e naquele dia você pediu demissão. Ah, é muito difícil, às vezes, as pessoas trocarem o certo pelo duvidoso, né? O que foi a mola motriz que você falou, enough is enough, o dinheiro está ok, mas eu preciso mais do que apenas essa remuneração. Foi uma decisão difícil, não posso dizer que foi uma decisão fácil, não. E eu tenho que fazer aqui, né, um parênteses antes, dizendo que ainda bem eu estava numa posição já na minha família, né, o meu marido, que ao longo dos anos, a gente trabalhando junto, a gente tinha, né, dinheiro guardado suficiente que me permitia tomar essa decisão naquele momento, né, de sair, de pedir demissão, sem saber ainda o que eu queria fazer. Muita gente não tem essa possibilidade, né? Muita gente não pode parar de trabalhar até pensar no próximo movimento, porque depende da renda ali para pagar as contas no final do mês. Eu estava numa posição muito privilegiada de poder fazer isso. Eu acho que foi uma conjunção de dois fatores, tá? Eu acho que o primeiro, de fato, eu estava bastante desencantada ali, de tentar fazer as coisas diferentes, de tentar pensar em inovar, em como que esse mercado poderia se comportar de uma maneira muito diferente do que a gente já tinha visto até aquele momento. Eu olhava para os produtos e falava, gente, ninguém quer isso aqui, né? Para que a gente está tentando enfiar a goela abaixo aqui esses produtos que os clientes não se importam, né? Poxa, a gente tinha que fazer algo que os clientes quisessem realmente, né? Eu brincava assim, um insight de gênio, né? E se a gente desenhar um produto que os clientes querem? Olha só que coisa legal, né? Olha que diferente, olha que inovação, né? E se a gente ouvir o que o cliente precisa, fizer o que ele precisa, né? E aí ele vai querer esse produto. Olha que legal. Aí a gente não precisa ficar gastando aí R$ 1 bilhão em marketing todo ano. Olha que gênia, né? Mas não rolou. Eu fiquei um ano lá desenhando produtos novos, pensando em segmentos de clientes, entendendo o que os clientes precisavam. E na hora do vamos ver, né? Na hora que eu estava com o piloto pronto, o projeto foi cortado, né? O projeto foi engavetado, né? Pelos meus, né, superiores ali, né? Que estavam convencidos que o cliente não precisava daquilo, que era só a gente criar mais uma tarifa ali para recompor a receita que estava sendo perdida e que estava tudo certo. Então, realmente foi um momento de muita desilusão, de chegar à conclusão de que ali eu não ia a lugar nenhum, né? De olhar para cima, realmente não admirar as pessoas e de falar, realmente não dá mais para continuar assim. Esse foi um pedaço. E o outro pedaço era, bom, tá bom, então se isso aqui não dá, o que que dá? E eu queria tomar um tempo para realmente mergulhar nessa pergunta, né? Do que eu queria fazer com o meu tempo nos próximos 5, 10 anos da minha vida, de maneira muito profunda. E eu sabia que enquanto eu estivesse trabalhando, com a minha ética de trabalho, eu não ia conseguir mentalmente fazer esse exercício, sabe? Eu não ia conseguir dedicar o tempo que eu queria para fazer isso. Então, para mim, a escolha foi essa, foi de realmente pedir demissão, falar assim, então chega, vou parar por aqui, vou tomar esse tempo aqui para entender o que eu quero fazer, para pesquisar, ver quais são as minhas opções e tomar a melhor decisão possível, e não uma decisão de qual é a próxima coisa, porque eu preciso de um trabalho para poder sair daquele lugar, entendeu?
Muito legal, muito legal. Eu sei, eu estou falando e estou ouvindo você relatando como foi tua experiência, porque isso aconteceu comigo Hum, há 13, 14 anos atrás. Eu tinha um emprego que eu tinha uma segurança de trabalho que, com certeza, se eu quisesse ficar ali, eu ficaria por tempo indeterminado, mas eu sabia que aquilo ali não era o que eu queria fazer. Só que, diferentemente de você, que já tinha uma situação um pouco mais calçada, eu era o provedor. Né? Eu tinha que colocar comida dentro de casa, pagar todas as contas, pagar a escola da sim. minha filha, que na época tinha 4 para 5 anos de idade. E eu tinha um amigo que veio se tornar meu sócio e ele falava: você está desperdiçando o seu talento. E um dia aquilo me deu um estalo mesmo, e eu falei: realmente eu estou desperdiçando meu talento. Não é uma decisão fácil, mas eu falei isso numa live que a gente teve essa semana passada. Quem tiver à vontade tem que levar em consideração que é muito gratificante, super desafiador, às vezes não Uhum. dá certo, às vezes não vai dar como... O papel aceita tudo, né, Cristina? Você desenha, só que na hora, às vezes, aquilo não é execuível, mas quando a gente vê uma história como a sua, de realização profissional e pessoal, eu acho que as pessoas precisam levar em consideração que é uma possibilidade bem interessante que deve ser. Falou, enough is enough, estou fora, e logo na sequência, o Davi Vélez falou para você que estava querendo abrir uma fintech, ou ele já tinha aberto uma fintech e queria que você se juntasse ao time. E aí você tinha acabado de sair do sistema financeiro e você falou, é nisso que eu quero entrar. Me conta como é que foi essa passagem. Foi muito engraçado que eu saí do banco e eu falei assim, não, realmente agora serviço financeiro chega, né? Porque eu fiquei anos fazendo isso e realmente ninguém nessa indústria quer fazer as coisas diferentes. Eu já estava trabalhando para o maior banco do país, estava cheio de gente boa lá e nem lá eu não tinha conseguido fazer as coisas diferentes. Eu falei, não, não é possível, chega. Então não vai ser aqui, não vai ser nessa indústria que eu vou conseguir fazer a diferença, né? E aí, nesse momento, eu comecei a explorar as minhas opções, né? Como eu falei, eu estudei muito, eu li 10 livros diferentes nessa época. Eu brinco que eu fiz outro MBA, né? Foram 2 meses, assim, que eu acho que eu nunca me dediquei tanto. Eu acordava, assim, antes das 7 da manhã, eu já estava trabalhando, ia dormir 10, 11 da noite, todo dia, sábado, domingo, feriado, lendo muita coisa, lendo artigos, assistindo TED Talks, conversando com pessoas e tal. E aí uma pessoa que eu conhecia me apresentou o Davi e falou, olha, eu acho que você devia conhecer esse cara e tal, ele tá com um projeto interessante. Eu falei, aham, claro, vou lá, né? E aí ele me contou, né, dessa visão de usar a tecnologia, de usar design para fazer alguma coisa muito diferente. Eu falei, caraca, esse cara tá doido. Mas eu acho que eu tô doida junto, porque eu lembro que naquele dia a gente conversou muito, a gente se encontrou num café, a gente ficou, sei lá, 2 horas e meia conversando, eu e ele, né? Já deu liga ali. E aí eu fui para casa, meu marido lembra disso, porque eu não consegui dormir. Eu botei a cabeça no travesseiro, eu falei, ferrou, eu vou ter que fazer isso, cara. Não vai ter jeito. Porque se tiver alguma chance de eu provar que o que eu queria fazer dar certo, é essa daqui. Eu não posso deixar essa chance passar. E aí sim fomos, né? Tipo, muito poucos dias depois eu já falei, não, vamos para cima, tamo junto, e assim a gente começou. Naquela época tinha quantas pessoas na empresa? Já existia a empresa? Não, não tinha nada. Eu tinha um PowerPoint mal feito. Que Uau! era o que o Davi estava começando a montar ali, então tinha ele, aí vim eu, Era né, uma o Ed, que ideia, é o nosso outro basicamente, né? cofundador, Era uma era uma ideia. ideia. Não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha CNPJ, não tinha escritório, não tinha time, não tinha nada. A gente começou realmente botando dinheiro do bolso, inclusive, porque mesmo o primeiro capital inicial, que a gente chama de seed money, né, capital semente, levou vários meses para a gente conseguir trazer esse dinheiro para o Brasil, né? Então, os primeiros meses foi trabalhando assim, pagando as contas do bolso, fazendo as coisas todas no meu CPF, porque eles gringos ainda, né? Nem isso não dava para fazer, né? Então era eu que fazia no meu nome mesmo. E assim começamos, né? Porque a gente estava ali correndo contra o tempo para colocar alguma coisa na rua. E apesar de não ser muito tempo, a realidade do ecossistema de startup mudou muito em 7 anos, né, Cristina? Há 7 anos atrás você não tinha seed money, como hoje você tem um Family and Friends aqui no Brasil, você tem Angels já no Brasil, ou era lá de fora ou não era, né? Então era out of your pocket mesmo. Você tinha que entrar e vou hipotecar a casa, vou vender alguma coisa e vou colocar para rodar. É o melhor Muito legal. investimento que eu já fiz, tá? Vamos comer. Tipo, não posso reclamar.
Mas é isso, do tipo, quando a gente começou, é engraçado, tem muitas palavras que existem hoje que estão no nosso vocabulário que não existiam, né? Então, assim, fintech é uma palavra que não existia, né? Porque não tinha toda essa categoria de startups, né, nesse setor. Unicórnio não existia, né? Então, essa palavra aí que foi inventada, né, para dar o nome das empresas que valem mais de US$ 1 bilhão. E toda essa cultura também, hoje em dia, que está muito clara, né, de experiência do cliente, né, esse novo capitalismo, capitalismo consciente, né? Essa visão das startups que estão realmente fazendo a diferença, não só nos seus mercados, não, mas na maneira como o trabalho funciona, né? E na maneira como as carreiras são desenvolvidas, nada disso existia, era tudo muito novo, né? Então, acho que fui uma das pioneiras nessa transição de sair do mundo antigo e ir para o mundo novo que estava nascendo. Muito legal. E vocês começaram no Nubank para ser uma empresa emissora de cartão de crédito, né? Inicialmente vocês iriam ser um cartão de crédito. Na verdade, a gente sempre teve essa visão de libertar as pessoas do sistema financeiro tradicional, né, dos bancos tradicionais. O nosso sonho sempre foi poder falar para as pessoas, vai lá, cancela a conta lá no bancão, para de sofrer e vem aqui com a gente que você não precisa mais disso. Mas a gente viu o cartão de crédito como um excelente ponto de entrada, né, nesse mercado. Porque o negócio de cartão de crédito ele tem uma dinâmica muito interessante. Você tem muitos dados, né, do uso do cartão, então isso ajuda a gente a melhorar os nossos modelos de crédito muito rápido. O ciclo dele de financiamento e de funding, ele é mais curto, né, em termos de capital de giro e necessidade de capital. Do ponto de vista regulatório também, as instituições de pagamento, né, são um framework regulatório mais leve. Então, assim, tinha uma série de vantagens, né, da gente começar pelo cartão de crédito. E principalmente porque imagina, 7 anos atrás, né? De novo, não existia fintech, não existia nada disso que a gente está vendo hoje. Para as pessoas confiarem na gente, botarem o dinheiro no Nubank, ia ser muito mais difícil do que a gente dar crédito para as pessoas, né? Então, para a gente construir a marca, construir a confiança, fez muita diferença. Muito legal. Qual foi o momento que você percebeu que a chave tinha virado? Que aquela ideia daquele café de 2 horas que deu liga na noite que você não conseguiu dormir, pensando, eu tenho que fazer isso. É que a gente já viu o resultado final, né? 2.500 funcionários, um valuation estimado em torno de US$ 10 bilhões, é o maior banco digital do mundo. Corrija os números se estiverem errado, Cristina. São quantos milhões de clientes ativos? Agora já são mais de 23 milhões de clientes no Quem Brasil. é o segundo banco digital no mundo hoje? Olha, com modelo mais ou menos parecido com o nosso, tem uns caras na Europa, né? Você tem a Revolut, você tem Monzo, tem alguns neobanks, o Number 26, que está na Alemanha, mas ninguém nem perto do nosso tamanho, né? Porque são mercados bem menores. Então, Você sabe realmente, que... assim, diga. Fala, pode falar. Eu ia falar que, assim, próximo da nossa escala, só na Ásia, né? Só na China, que tem aqueles números realmente de dezenas de milhões de pessoas. Qualquer startupzinha lá já tem dezenas de milhões de usuários. Você sabe que é muito legal a gente se sentir orgulhoso de ser brasileiro quando a gente está fora. Eu viajo muito, eu participo de muitos eventos fora. E eu estava num summit da Forbes em Berlim, agora em dezembro passado, e um dos major sponsors do evento era o N26. E eu conheci o co-CEO deles, um dos fundadores, e quando eu falei que eu era do Brasil, a primeira coisa, ele não falou de samba, ele não falou de futebol, ele não falou de carnaval, ele não falou de Pelé nem de Ronaldo, ele falou, oh, Nubank. Eu falei, Nubank. Ah, que Quer dizer, demais, que legal. é referência internacional, né? Uma empresa brasileira multinacional. Apesar de você ainda não estar necessariamente no mundo, você já vira referência. O cara olha para o Brasil e fala, travamos, voltamos. Você está aí ou congelou? Você está aí, né? Tô. Tá me ouvindo? Tá, ok. Tô. Quando é que foi que você percebeu? Agora foi. Foi logo no cartão de crédito, foi no cartão de débito, foi na pessoa jurídica, foi na pessoa física. Quando é que virou? Se é que já virou, já alcançou ali o... Olha, assim, deixa eu só fazer um comentário, eu já chego nessa tua pergunta de quando que virou, mas só um comentário sobre Berlim, né? A gente tem um escritório em Berlim, você falou da gente ser uma empresa multinacional, né? Hoje a gente tem escritório em Berlim, a gente tem escritório na Argentina, no México, vários no Brasil, né? Então, de fato, e a gente tem, assim, quase 30 nacionalidades representadas hoje no Nubank, a gente tem gente do mundo inteiro, e a gente ouve muito isso, inclusive, dos nossos investidores, né? Que eles vão para a Ásia, eles vão
enfim, para a China, para a Europa, para onde eles vão, e são investidores internacionais, as pessoas não querem saber de nada, não perguntam para eles mais nada, só querem saber do Nubank. Querem saber como é que os caras do Nubank fazem isso, como é que eles conseguiram o que eles conseguiram, é impressionante. Então, realmente Parabéns. é um reconhecimento que deixa a gente bastante feliz, né, do impacto que a gente está tendo. Se a gente puder influenciar essa mudança na maneira de enxergar o consumidor, na maneira de pensar o trabalho, né, enfim, todos esses aspectos que a gente está desafiando aqui o status quo aqui no Brasil, isso no mundo inteiro, poxa vida, é uma felicidade muito grande. E agora a gente está caminhando na direção da expansão internacional, né? A gente já lançou o cartão no México, né? A gente já tem aí alguns milhares de clientes no México, no nosso beta, né, que está acontecendo lá agora. Em breve a gente espera, né, poder libertar muito mais gente no México, como a gente está fazendo aqui no Brasil. Agora, sobre a tua pergunta sobre quando que a gente virou, tá? Eu nunca tive dúvida do Nubank. Eu não comecei falando assim, não, alguma hora vai virar. Para mim, aquilo já começou com sucesso. Assim, eu nunca tive. No dia 1, a gente estava lá na casinha, sem dinheiro, já tinha certeza que aquilo era um sucesso. Né? Mas eu acho que tem alguns números que falam por eles mesmos, né? Eu acho que muito cedo, quando a gente viu essa coisa do boca a boca avançando de maneira muito rápida, a gente viu que a gente não precisava gastar dinheiro de marketing. Eu lembro de muito cedo, quando eu conheci o Davi, né? Eu falava assim, ó, se prepara que a gente vai ter que botar um caminhão de dinheiro nesse negócio de marketing. Porque aqui no Brasil, a turma odeia banco. Você entra no Google e bota lá, eu odeio banco, pra você ver o que você acha. Todo mundo odeia banco. E se o banco é o vilão, né, o Darth Vader, assim, o cartão de crédito é a estrela da morte do negócio. É assim, a arma super poderosa, mais letal que a turma tem. Todo mundo odeia. Então se prepara que a gente vai ter que botar um caminhão de dinheiro aí. E não foi o que a gente teve que fazer. Pelo contrário, até hoje a gente gastou praticamente nada em marketing, né? Então acho que essa foi uma das coisas que foi mostrando pra gente que a gente estava no caminho certo, né? O fato das pessoas espontaneamente indicarem clientes para a gente, né? E isso tudo está acontecendo no boca a boca. Mas tem alguns números muito interessantes. Por acaso, estou com um dado aqui de 2018, né? Não precisa ir muito longe, né? Mas em 2018, a gente teve mais downloads que Monzo, Revolut e Numbers 26 juntas, né? Então, todas essas fintechs, você junta tudo que elas fizeram, né? Do tipo, todos os clientes que elas tiveram, soma tudo. Não dá o que o Nubank fez até hoje. Então, realmente, um outro patamar de escala que a gente conseguiu atingir, felizmente. Incrível. Muito bom. Ah, eu tenho aqui um dado que fala que em 2019, 2,7 bilhões de dólares foram investidas em startups de uma maneira geral no Brasil. Uhum. Em julho do ano passado, existiam 520 fintechs só no Brasil. Em 2007 não existia a palavra fintech. Em 2013 não existia a palavra fintech. Em Não, 2020 a nem gente em tem 2007. 520, menos ainda. O ano passado eram 520. Como se diferenciar nesse mercado e ter, há 2 anos atrás, mais downloads únicos do que todos os grandes players internacionais? Como se diferenciar de 520 outras empresas? O que vocês fizeram para ser tão diferente? Então, eu não tenho outra resposta que não seja cultura, né? Que não seja ali muito da essência do que fez o Nubank nascer, né? Uma história que eu gosto de contar, que eu tenho muito orgulho, é que entre eu, o Davi, o Ed e os 7 anos que a gente está trabalhando junto, não teve uma conversa, nenhuma vez, em 7 anos, tá? Que eu ouvi eles, nem que eles me ouviram falar sobre nossa, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ficar rico, a gente não sei o quê. Nunca, nunca, nunca se tocou nesse assunto. Sempre foi sobre o que a gente queria construir, as pessoas que a gente queria impactar, a cultura que a gente queria ter, a diferença que a gente queria fazer no país, né? Então, quando você tem um propósito muito claro, e no bem que nasceu, assim, a maneira como a gente articula isso é que o nosso propósito devolver o controle, o poder para as pessoas, né? A gente acabar com a complexidade para que as pessoas tenham de volta o controle sobre a própria vida financeira. Então, quando você tem isso muito claro e vive isso de uma maneira muito profunda, isso vai se cascateando em tudo que você faz. São os valores que você vive, as pessoas que você contrata, os produtos que você lança, a maneira como você pensa sobre o negócio, a maneira como você trata cliente. E tem muita startup que às vezes olha pra gente e fala assim, não, vou copiar lá que os caras fizeram. Claro, pode copiar, né? Tenta aí, não tem problema. Mas se não é autêntico, se não vem de dentro, você não consegue replicar isso.
Porque, gente, a empresa é a cultura, é a marca, é o produto, é uma coisa só. Não adianta você achar que da porta para dentro você vai ser uma coisa, depois você vai falar um outro discurso lá para o cliente. O cliente não compra isso. O cliente vê muito rápido o que que é um discurso raso, o que é superficial e o que não é, né? O que é verdadeiro. Então, acho que o grande mérito que a gente tem foi realmente ter tido essa visão muito clara do que a gente queria fazer, de como que a gente queria impactar a vida das pessoas e ser muito verdadeiro e autêntico a esse propósito, né? E seguir aí na nossa construção, né? Com todos os produtos que a gente lança, todas as iniciativas que a gente toma, mas sempre com esse norte muito claro. Para quem está nos assistindo, bloquinho e caneta na mão, ou anotar no celular, se bem que no celular você está vendo a live. Levem esse ensinamento para vocês. Obviamente que o dinheiro é importantíssimo, sem ele a empresa não existe, não existe colaboradores, não existe a manutenção do negócio. Mas ele não é o meio, ele é o fim. Você tem que ter propósito. E deixar um pouquinho, às vezes, o fim de lado é muito importante para você estabelecer o que é realmente a essência do seu negócio. Obviamente que quando eu olho para o meu negócio, da mesma forma que você precisa olhar para os seus números, eles são balizadores, se a gente está fazendo certo, se não, se a empresa está se mantendo de pé ou não. Mas eu tenho, e talvez eu acho que isso tenha muito a ver com o sucesso da Forbes no meio de um mercado tão desafiador como o de notícias, jornalismos, editoras, revistas. Eu sempre me achei na responsabilidade de ser uma referência e uma luz de uma pauta muito positiva e propositiva num jornalismo que a gente vê com muito negativismo, né? Sim. Eu tomei algumas decisões quando a gente lançou a Forbes no Brasil, vai fazer 8 anos em agosto. Eu disse para os meus, então, editores, nós não vamos fazer pautas negativas. Eu quero que a Forbes seja uma revista que mostre histórias de pessoas de sucesso, inspiradoras, uma pauta positiva e propositiva. Se alguém estiver passando por uma recuperação judicial, eu não vou falar. Na época ainda tinha a Gazeta Mercantil. Eu falei, deixa a Gazeta falar. Isso é hard news, isso é técnico, deixa o valor falar. Eu quero contar a história de uma menina que saiu do interior de Ribeirão Preto, queria ser jornalista, estava morando no Rio de Janeiro, teve um estalo, falou que jornalismo não era, foi ser engenheira, começou em consultoria, começou num banco, descobriu que ela não queria trabalhar naquilo ali, apesar de estar ganhando dinheiro. Ela já tinha um propósito, ela não queria simplesmente encher linguiça, ela queria apresentar um produto que fosse útil e viável dentro de uma estrutura de negócio, não bastava ser útil, e montou a principal fintech brasileira, o maior banco digital do Brasil. É esse tipo de história que a gente quer contar. Então, eu tenho esse propósito. É muito bom saber que o DNA de vocês parte de um propósito e que o dinheiro chega a ser secundário. E é por isso que ele está entrando com essa facilidade, se a gente pode dizer. Eu estou no meu 4G, que eu aprendi nessas experiências que o 4G funciona melhor que o Wi-Fi. Funciona melhor. Tomara que ele se mantenha. Me fala de como está... Oi, pode falar, desculpa. Não, eu só ia comentar que bacana que vocês também têm esse propósito. Eu acho que é isso. Não é possível que a vida se resuma a fazer gente rica ficar mais rica, né? O que eu falava quando saí do banco. Eu falava assim, gente, se a gente vier aqui para isso, né? É muito vazio esse propósito, né? Então, que bom que vocês têm essa visão, né? De ser uma luz, eu acho, positiva em tanta notícia ruim que, né, a gente invariavelmente tem que ser confrontado. Eu acho que isso diferencia bastante vocês. É isso. Eu acho que cada empresário precisa encontrar a maneira como vai se diferenciar. E o que você falou, o dinheiro vai ser a consequência, né? Se você fizer um propósito bem feito, você encontrar o seu mercado, encontrar o seu cliente e tratar ele bem, fatalmente o sucesso econômico vai vir depois. Legal. Me fala como é que está a realidade das fintechs no meio dessa loucura generalizada que o mundo está passando, Cristina. A gente sabe que uma startup, por mais sólida que ela seja, ela continua precisando girar, ela precisa de investimento, ela precisa de capital, ela não é uma grande, não é uma incumbent, né? Não é um banco tradicional que tem lá alguns trilhões disponíveis no mercado. Como é que está a situação das fintechs? A gente falou de 520. Quantas dessas sobrevivem e quais são os diferenciais e as vantagens dela
para superar esse momento versus o old business, os bancos tradicionais? Olha, é uma excelente pergunta. Acho que bola de cristal ninguém tem, né? Tem muita gente fazendo previsões que, de fato, muitas empresas não vão sobreviver a essa crise. É o que você falou, muitas ainda dependem, né, de injeções de capital, ainda estão queimando muito dinheiro, e realmente podem ter dificuldades e precisar fazer ajustes muito duros, né? Em modelos de negócio, mesmo corte de pessoas, né? Acho que, enfim, pode ser que algumas delas passem por isso. A vantagem, né, do privilégio que a gente está, na posição que a gente está no Nubank, é que a gente está hiper bem capitalizado, né? A gente fez uma rodada de capital no ano passado, que foi liderada por um grande fundo internacional de Venture Capital, que foi a TCV, que foi justamente essa rodada que ficou famosa aí, com valuation de 10 bilhões de dólares. A gente levantou 400 milhões de dólares ano passado, esse dinheiro está intacto, né? A gente não tocou nesse dinheiro, porque o Nubank, diferente das startups mais novas, ou até de muitas que nem tem modelo de negócio ainda, a gente gera caixa já tem mais de 2 anos, né? Vai fazer 3 anos que a gente gera caixa. A gente gera caixa desde 2017. Então, o Nubank não dependia de aportes, né, de capital adicionais para pagar as contas, né? A gente não dá o lucro líquido ali, né, no contábil por causa da PDD, mas caixa operacional a gente já gera bastante tempo. Então, a gente estava numa posição realmente muito privilegiada, a gente está super bem capitalizado. A gente fechou o ano de 2019 com mais de 13 bilhões de reais em caixa. Então, realmente, a gente estava muito bem preparado para passar por essa crise. A gente, né, sendo conservador, pensando, né, em estar bem preparado aqui para se, enfim, se um imprevisto acontecesse, a gente, né, num setor regulado como o setor financeiro, a gente nunca sabe se o Banco Central vai aumentar requisito de capital. Enfim, a gente estava se preparando aqui para ter reservas, né, caso, né, coisas esquisitas acontecessem. E ainda bem, então, de fato, a gente chegou num momento muito positivo, né? Então foi muito bom porque a gente não tem como cuidar dos nossos clientes se a gente não estiver bem, né? Uma analogia que eu usei com o meu time agora nesse momento foi que nem aquela história do avião, né? Quando você está no avião que eles fazem aquele vídeo das máscaras, né? Ai, olha, em caso de pressurização vai cair a máscara e você tem que pôr a máscara em você primeiro antes de pôr na criança ou de ajudar alguém. Então, assim, a gente tem que garantir que o Nubank está bem, né? Acima de tudo. Primeiro, a saúde financeira do Nubank, que ainda bem está super bem capitalizado. Depois, os funcionários, né? Então, a gente tem que garantir que a equipe está muito bem nesse momento. Então, a gente tomou uma série de medidas aí. A gente foi uma das primeiras empresas no país a ir 100% para trabalho remoto e para garantir que todo mundo em casa esteja bem, esteja produtivo, esteja trabalhando de maneira confortável e tal. E depois para garantir o apoio para os clientes, né? Porque são 23 milhões de pessoas que estão dependendo da gente nesse momento, né? Que a nossa operação não pare, né, que os nossos produtos continuem lá, sem cobrar tarifa, sem onerar excessivamente esses clientes, que é o que a gente está fazendo agora. Você sabe que eu recebi uma pergunta numa rede social minha, quando viram que eu ia conversar com você. Eles me perguntaram se o Nubank tem disponível a linha de crédito do BNDES para pequenas e médias empresas, para fluxo de caixa, para folha de pagamento. Vocês têm essa linha hoje disponível lá? A gente está trabalhando para ter, tá? A gente está em contato constante com o governo, o Ministério da Economia, o próprio Banco Central, o BNDES. O que acontece é o seguinte, hoje a gente tem uma presença muito pequena em PJ, né? A gente estava quase que ainda numa fase de teste da nossa conta PJ. E a nossa conta PJ ela só estava disponível para empreendedores individuais, para empresas de sócio único. Então, a nossa maior dificuldade não é nem ter acesso à linha do BNDES. Essa a gente está conversando bastante lá, mas é com o tipo de empresa que a gente consegue colocar para dentro com a plataforma hoje, né, que a gente tem, que só estava preparada para sócios únicos. Então, o nosso time de PJ está trabalhando assim de noite para entender o que a gente consegue fazer. Porque, gente, assim, as pequenas e médias empresas são o coração do país, da economia do país. Elas geram mais de 50% dos empregos, né? Então, se a gente não tiver um olhar muito crítico, muito focado aqui em realmente ajudar essas empresas a passarem por essa crise, o impacto econômico vai ser muito severo, né? Então, tem bastante gente hoje no Nubank trabalhando para que a gente consiga soluções como essa do BN10 e outras também que a gente está estudando para a PJ. E para a pessoa física, o que vocês estão fazendo nesse momento, Cristina? Então, para pessoa física, a gente começou por aí, né? São 23 milhões de clientes. Então, muito rápido, a gente colocou algumas opções de refinanciamento, né, para as pessoas, inclusive pulando a primeira parcela do pagamento. A gente também fez a extensão
a prorrogação de até 60 dias, né, no pagamento dos empréstimos, que a gente tem um produtor de empréstimo pessoal, então a gente já tinha aí algumas centenas de milhares de clientes com produto de empréstimo pessoal nosso, né, que a gente ofereceu esse refinanciamento aí com prorrogação de até 60 dias para o pagamento. E mais recentemente, tem mais ou menos umas 2 semanas, a gente anunciou um corte de quase 85% na taxa de juros para o parcelamento da fatura do cartão de crédito, né, que é o grosso aqui dos nossos clientes, né? A gente está oferecendo juros aí de 1,90, que é juros mais baixo que empréstimo consignado, para as pessoas conseguirem fazer o plano de parcelamento agora e se manterem em dia, né? Porque é muito complicado para a pessoa depois retomar as contas dela se ela perder um pagamento pelo meio do caminho, né? Então, a nossa grande preocupação foi essa. A gente sabia que as pessoas estavam muito preocupadas, né, em como se manter em dia, manter o relacionamento com o Nubank de uma maneira sadia. Então, teve um time assim, enorme no Nubank de todas as áreas de risco, de crédito, de produtos, de marketing, de todo mundo trabalhando, e a gente chegou nessa solução que foi muito bacana, né? Porque, de novo, taxa de 1,90 no Brasil, né, para parcelamento de fatura, algo realmente bem inédito. Historicamente, a taxa do cartão de crédito é a maior taxa do mercado financeiro, né? Eu acho que a última vez que eu vi, girava em torno de 12, 13, 14% ao mês, se você entrasse no rotativo. Você tem noção de... sinceramente, eu não tenho... graças a Deus, deixa eu até bater na madeira, eu não sei o que é entrar no rotativo há bastante tempo, mas a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que ainda faz uso desse dispositivo. As novas regras do Banco Central limitaram, em algum momento, a taxa desse... Gira em torno de quanto hoje no mercado? Só para fazer A uma média comparação do continua, 1,9... a média continua por aí, 13, 14% na média do mercado. Tem cartões que são até mais altos, 15, 16, porque o rotativo é um crédito que as pessoas não tomam uma decisão consciente, falam assim, ah, não, olha, eu estou precisando de crédito, então eu vou financiar no rotativo. Ninguém faz isso. É realmente um último recurso. Quando a pessoa está apertada de tudo quanto é lado, ela já fez tudo que ela podia fazer, ela não tem o que fazer, ela entra no rotativo. Então, a inadimplência no rotativo também é muito alta. Então, fica ali meio um ovo a galinha, porque se a inadimplência é alta, taxa alta, né? Então, essas duas coisas não são dissociáveis. O Banco Central, de fato, limitou, hoje as pessoas físicas, elas só podem ficar 30 dias no rotativo, depois as instituições financeiras, inclusive no Nubank, precisam colocar essa pessoa num plano de parcelamento com uma taxa mais reduzida, né? Porque realmente é um buraco sem saída, né? Muitas pessoas saem do rotativo depois de entrar no rotativo, né? É muito difícil. Mas no parcelamento, essa não é a história, né? Porque a pessoa consegue se planejar, ela consegue saber qual é a parcela que ela vai pagar, as taxas são menores, é uma decisão muito mais consciente de consumo de crédito, né? É o crédito bom, é o crédito que ajuda as pessoas e não que cava um buraco maior para elas, né? A notícia boa é que tem cada vez menos pessoas usando o rotativo. Na base do Nubank, são, sei lá, cerca de 7, 8% só dos clientes que de vez em quando entram no rotativo. No mercado brasileiro, chega a quase 30%. A gente tem uma base de clientes que realmente tem uma qualidade muito melhor e um uso de crédito bem mais consciente. Me tira uma dúvida de curioso, tá? Não tem nada de técnica nem de ciência por trás da dúvida. Você acha que existe um comportamento mais correto? Eu não estou dizendo que quem seja inadimplente seja incorreto, mas quando encontra do outro lado um approach friendly como esse, 1,9% de taxa, fora a questão de ser mais fácil pagar, você acha que essa relação é mais recíproca quando ele encontra uma instituição que cuida e que pensa no bem-estar do que aquela que não é 14, paga e se vira? Você vê alguma correlação nessa relação, Olha, Cristina? a gente acredita muito nisso, até antes da crise, né? Antes desse momento e desse plano especial de parcelamento que a gente colocou na rua, a gente já ouvia isso dos clientes, né? Mesmo os nossos clientes que estão em cobrança, né? Que muitas vezes, enfim, por algum imprevisto, às vezes a pessoa, né? Todo mundo está sujeito, perdeu o emprego, né? Tem uma despesa muito grande na família inesperada e tal. As pessoas falam isso para a gente na cobrança, que elas preferem pagar o Nubank, que elas preferem continuar se relacionando com o Nubank, né, do que pagar, às vezes, outras instituições onde elas também têm dívida, né? Justamente por causa do relacionamento que a gente tem com esses clientes. Então, sem dúvida, é uma coisa que a gente acredita muito. É um dos pilares que a gente tem aqui, né? Construir essa relação, essa via de mão dupla com os clientes, porque a gente acredita que é benefício para os dois lados, né? Muito legal. Então, para você que está com o seu bloquinho de notas e a sua caneta, leve esse outro ensinamento também. Ganhar dinheiro é importante. A conversa sobre filantropia aqui foi na sexta-feira com o Edu Lira e ontem com a Isa.
Drummond, a gente está falando aqui de capitalismo, de ganhar dinheiro, de empresas que precisam ter resultado. Mas isso não significa que precisa ser uma relação leonina. Então, nesse momento que a gente está passando, se você tem um inquilino que está chegando e pedindo, por favor, reconsidere o meu aluguel, me dá uma carência, dilui isso, leve esse ensinamento que você está ouvindo de uma pessoa que é uma das fundadoras de uma instituição que está dando muito certo. Cuidar bem dos seus clientes, retorna em cuidados para a sua empresa. O benefício é mútuo. Não é uma sessão de mão única, né? Tem uma frase que eu tenho usado bastante, né, para quem está aí com um caderninho, que é o seguinte: as pessoas elas vão lembrar como elas foram tratadas durante esse período. Esse é um período assim sem precedentes. A gente está vendo história acontecer aqui na frente dos nossos olhos, algo que a humanidade nunca passou. Né? A gente parar para pensar aí que no mundo inteiro, todos os governos, todas as pessoas, todas as empresas, todos os países, todo mundo, a humanidade inteira está lutando contra o mesmo problema, contra o mesmo inimigo, numa situação sem precedentes. Isso vai marcar a sociedade e as pessoas de uma maneira muito profunda. E elas vão lembrar de como elas foram tratadas, os nossos clientes vão lembrar, os nossos funcionários vão lembrar. Por isso que é muito importante a gente pensar realmente muito como a gente quer atuar nessa crise, como a gente quer ser visto, que decisões a gente quer tomar. Esse é o princípio que a gente está usando aqui. Muito legal. Você sabe que a gente... Logo que ficou claro que a gente estava nesse processo por um período que não ia ser uma semana ou duas, que a quarentena ia ser um desafio que a gente está atravessando todos juntos, eu tomei a decisão de liberar o acesso gratuito de 13 edições nossas da Forbes no nosso aplicativo que você tem nos tablets e no celular. As pessoas estão passando mais tempo em casa, seja fazendo home office, ou seja, o tempo que elas levavam se deslocando, e eu decidi que era o momento para ceder o acesso a essas capas inspiradoras. E logo na sequência, uma operadora, que é uma parceira nossa, a Vivo, ampliou isso para todos os clientes pós-pago dela. Então, hoje a Forbes está disponível. Quem quiser ler, se você não comprou a Forbes com a Cristina e a lista das mulheres mais poderosas do Brasil, você encontra ela nos nossos aplicativos. E isso foi uma decisão que a gente tomou porque eu acho que essa é a hora que a gente tem que fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Se eu posso ajudar entregando conteúdo inspirador e de qualidade que pode dar um insight, eu recebo tantas mensagens depois dessas lives que as pessoas falam, eu ouvi um negócio ali que me abriu a mente para algo que eu nunca tinha imaginado. Pode ser essa conversa de agora sobre as pessoas vão lembrar como elas foram tratadas nesse momento. E eu acredito muito num círculo virtuoso que a gente tem que criar e que tomara perdure depois dessa passagem. Cristina, a gente recebeu aqui muitas mensagens, deixa eu ver se eu leio pelo menos duas. Uma pergunta aqui é a primeira. Você acredita que os grandes bancos consigam se tornar fintechs de sucesso? Bom, por definição, eles não vão conseguir se tornar fintechs, né? Porque ou o sujeito é um banco, um grande banco, ou é uma fintech. Mas eu acho que muita gente está correndo atrás, eles estão fazendo grandes investimentos em tecnologia, né? Eu acho que, de novo, bola de cristal ninguém tem. O que, né, olhando de fora, eu observo muitas vezes é que tem muito dinheiro e pouco resultado, né? A gente olha, assim, realmente os gastos de tecnologia dos grandes bancos, a gente está falando de bilhões, dezenas de bilhões por ano, né? E eu não sei você, mas eu como usuário, eu infelizmente ainda tenho, né, uma outra conta aí de um grande banco, porque eu preciso, né, para movimentar, porque o Nubank ainda não tem uma oferta tão completa, mas realmente é uma decepção atrás da outra, assim, tipo, eu estou trabalhando de noite lá no Nubank até para a gente ter tudo para poder fechar todas as minhas contas e não precisar nunca mais usar aplicativo de banco nenhum, né? Mas realmente, e a gente vai ter novidade, tá, pessoal? Só, enfim, em breve aí, o Nubank continua, 2.500 funcionários aí trabalhando para ser cada vez mais completo para vocês. Agora, realmente é desesperador, assim, você precisa pagar uma conta, você precisa ficar tentando 3 dias antes do vencimento, que pode ser que no dia do vencimento o troço não funcione, tá fora do ar, estamos tendo dificuldade, não sei o quê. Nesse momento, então, né, que tem muita gente procurando os bancos, entrando em contato para pedir justamente essas prorrogações, essas renegociações, pô, diz que tá um caos o atendimento, eu não precisei fazer isso, mas o que eu ouço, a gente vê nas redes sociais, é que é muito difícil conseguir falar,
aí as pessoas não estão bem orientadas, não sabem como fazer esses refinanciamentos, realmente está muito difícil. Eu acho que, de novo, a gente falou aqui bastante de cultura e de propósito, né? É muito difícil virar o Titanic lá, gente. Assim, são instituições que a vida inteira estavam orientadas ali, de novo, a gerar mais dinheiro para a gente que tem muito dinheiro, né? Então, assim, não é do dia para a noite que essas instituições vão acordar e agora vão se preocupar com o cliente, né? Podem até estar oferecendo aí algumas alternativas agora nesse momento de crise, mas eu acho que uma mudança grande ela leva muito tempo. Só o futuro vai dizer. Talvez seja um felizardo, eu não sei se pelo cargo que eu ocupo, pela relação que a gente tem, eu continuo tendo um bom tratamento, um bom atendimento, mas eu tenho ouvido, sim, nesse momento, muitas queixas, principalmente de pequenos e médios empresários que não estão tendo acesso às linhas de crédito, porque as grandes tesourarias redobraram as exigências, fecharam a torneira e apertaram, né? Você tem crédito, você tem garantia real? Não, não tem. Então não tem dinheiro. Fica difícil, né? Numa hora que tinha que fazer esse dinheiro circular, se esses pequenos e médios empresários não estão conseguindo, a gente viu hoje nos Estados Unidos o Congresso aprovar mais um pacote adicional de 480 bilhões de dólares para pequenos e médios empresários, porque tinha acabado o dinheiro, né? O dinheiro tinha sido mal distribuído, tinha chegado para grandes corporações, tem mais de 40 corporações gigantescas que receberam o estímulo. Então, eu também concordo que é um desafio grande. Vamos ver mais uma Se já é pergunta difícil, aqui. pensa assim, se já é difícil na burocracia normalmente, imagina nesse momento como está mais difícil, né? Uma pergunta aqui, se o Nubank tem algum projeto de disponibilizar crédito para o agronegócio em escala continuada. Crédito para quê? Desculpa, deu uma Para o cortadinha. agronegócio. Se Para o vocês têm agronegócio. algum. Eu acho que hoje a gente, como eu falei, do lado de PJ, a gente só está trabalhando com empreendedores individuais, né, empresas de sócios únicos, aquelas pessoas que são autônomas, né, MEIs. Eu acho que, assim, no futuro a gente tem vontade, gente, de fazer tudo. A gente é criança em loja de brinquedo. A gente olha, assim, vê tanta oportunidade, tanta burocracia, tanta coisa errada, tanto cliente maltratado em tudo quanto é setor, a gente quer fazer tudo, né? Só que não dá para fazer tudo, a gente precisa escolher as coisas, a gente precisa fazer uma de cada vez. Eu brinco que a gente está no negócio de fazer poucas coisas, fazer elas mais bem feitas, né? Então não adianta a gente querer tentar aí abraçar o mundo e não fazer nada direito. Hoje o nosso foco, de novo, é expandir esse nosso produto PJ, né? E quem sabe em algum momento a gente chega no agronegócio. Eu sei que tem muita oportunidade no agronegócio, uma vocação muito, muito clara do nosso país, né? O setor que mais exporta no país é o agronegócio. Meu marido trabalha, né, no agronegócio, na indústria de alimentos, então é um setor que eu, enfim, ainda conheço aí um pouquinho. Realmente adoraria, mas a gente ainda não está lá. Legal. Vamos para mais uma pergunta, a gente faz 3 e depois o Instagram nos derruba pelo prazo. Cristina, você sentiu muito medo de concorrer com os gigantes? Olha, não. Engraçado que logo que eu contei para minha família, né, o que eu ia fazer, eu lembro que uma das minhas irmãs falou assim: Nossa, mas você vai ter que andar com segurança. Eu acho que tem uma competição, né? Eles são realmente muito poderosos, né? Tem muito dinheiro disponível, né? Como você comentou, tem ali né, bilhões e bilhões de reais à sua disposição. Mas, gente, são pessoas do outro lado também, sabe? E eu conhecia, né, esse setor muito bem, muito por dentro. Então, eu tinha uma visão muito clara de que tinha esse espaço, que as pessoas estavam prontas, sabe? Para ter finalmente uma alternativa, para sentir que tinha alguém que eles podiam confiar, sabe? Que as pessoas queriam essa paz de espírito de saber que não estão sendo enganados, de saber que não tem letra miúda, que não tem asterisco, né? Que não vai ter uma tarifinha embutida, um servicinho embutido aqui e ali, que ninguém me contou. Que não é possível que isso não fosse apreciado pelos consumidores. Eu acho que eu tinha muita confiança nisso. Talvez é isso, estou pensando alto aqui. Eu acho que não é que eu não tinha medo, né? Mas eu acho que eu tinha muita confiança nas pessoas, né? Nas pessoas, na vontade das pessoas de serem mais bem tratadas, como eu tinha vontade como consumidora. Legal. Foi um papo muito gostoso, passou muito rápido. Eu estou olhando aqui, a gente já está nos minutos finais e eu quero deixar a oportunidade de você mandar um recado para essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Eu acho que para entrar no clima da Forbes aqui, né, de notícia positiva, eu acho que o que eu queria dizer é que para a gente não perder a oportunidade de aproveitar essa crise, né? O que eu quero dizer com isso? Toda crise traz muita oportunidade, gente.
E ainda no Brasil, eu sempre falo isso para quem me pede conselho, né? A gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tropeça em tanta coisa ruim, tanta coisa mal feita, tanto problema. Poxa, cada problema desse, cada coisa ruim dessa é uma oportunidade para o empreendedor criar uma solução diferente, né? Resolver aquele problema. Então, tem tanta gente se reinventando nesse momento, né? Então, poxa, vamos aproveitar essas oportunidades, né? Vamos encontrar aí, todo mundo está assistindo, muitas pessoas são empreendedores, de novo, dessas pequenas e médias empresas aí que geram mais de 50% dos empregos que tem no país. Poxa, olha para a sua empresa, pensa como que ela consegue encontrar uma oportunidade nessa crise, né? Mudar um pouco o modelo de negócio, se adaptar. Tem tanta gente aí vendendo pelo WhatsApp, né? Usando a internet, tanta gente que, né, tinha medo de usar as ferramentas digitais e agora está tendo que aprender isso na marra, né? Então, poxa, vamos encontrar essas oportunidades, porque não tem dúvida que elas estão aí, né? E também na pessoa física, né, gente? Encontrar oportunidades de fazer as coisas mais simples, né? Mais digitais, com menos complexidade. A gente do Nubank está aqui para apoiar vocês nisso. Então, para quem está procurando aí uma vida mais simples também do ponto de vista financeiro e ainda não tem a conta no Nubank, por favor, procurem a gente. Muito legal. A gente falou muito de pequeno e médio empresário, de empresas individuais, de MEIs, de EIRELIs. A gente está com uma iniciativa muito legal na Forbes, no Instagram da Forbes, para você que é pequeno e médio empresário, para você que é autônomo. Se você tiver um CNPJ e uma empresa que seja, que a gente possa confirmar a existência dela, você pode participar enviando um vídeo de 15 segundos falando sobre o seu negócio, e a gente está veiculando isso gratuitamente nos stories do Instagram da Forbes, que tem mais de 2,3 milhões de pessoas, para a gente ajudar quem não tem um network ou quem não tem disponibilidade de caixa para divulgar seu negócio, que possa chegar a um número grande de pessoas. A gente tem recebido vídeos do Brasil inteiro. Em 3 dias de aberto esse canal, mais de 600 inscrições. Não é apenas mandar uma inscrição, a pessoa precisa se inscrever, fazer um vídeo e fazer um upload desse vídeo. Então, quer dizer, as pessoas estão participando e a gente acredita muito que o Brasil depende da existência dessas empresas e a gente está aqui também para apoiar elas. Que legal, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Cristina, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado por participar conosco. Se cuidem por aí, saúde. Um beijo nas meninas, um beijo em você, um abraço no seu marido e a gente fica em contato. Obrigada, igualmente. Um beijo grande para você e para todo mundo que está assistindo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.